Aqui, preste atenção. Ele cumpre o Pêssar, ele cumpre Matzah, né, pão ázimo, e ele cumpre primícia. Só que quando ele ressuscita, após ter ressuscitado, ele vai andar com os seus talmidim durante 40 dias e vai dar instruções, vai ser visto por mais de 500 testemunhas oculares da sua ressurreição, e ele vai dizer assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, então, os seus talmidim vão permanecer reunidos em Jerusalém, segundo a ordem dele, até que fossem revestidos de poder. Mas quando que acontece esse revestimento de poder? E aí você vai ver isso em Atos, capítulo 2, o verso 1 em diante, que diz assim: mas cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que está acontecendo aqui? Por que essas línguas são de fogo? Porque a festa de Shavuot, ela fala da outorga da Torá, que é quando a Sagrada Torá foi entregue ao nosso povo lá no Monte Sinai. E a Sagrada Torá foi outorgada no Monte Sinai, que ardia em fogo. Então, quando agora, nesse cumprimento de Shavuot, o que está acontecendo aqui quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele desce aqui? Não é? Quando o Ruach desce, essa Torá que estava fora, agora ela está sendo cravada no coração dos Talmidim de Yeshua, dos discípulos de Yeshua. Então, o que estava fora, agora está sendo cravado dentro. E quando essa Sagrada Torá começa a ser escrita no coração dos Talmidim de Yeshua, eles começam a manifestar isso através da emanação com línguas, né? Então eles começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, ou seja, o que está acontecendo ali? Aquilo que estava entesourado somente para Israel, não é? Agora, através desse Shavuot, através desses Talmidim, seria então levado para as nações, para as 70 nações, e por isso que o texto continua dizendo que tinha pessoas ali religiosas de todas as nações, e ouviam eles falando da grandeza de Deus, mas ouviam na sua própria língua, ou seja, que as verdades da Sagrada Escritura agora seriam levadas para todas as nações a partir do cumprimento da festa de Shavuot. E Reavivamento da Rua Azusa. O reavivamento da Rua Azusa foi uma reunião de avivamento, pentecostalismo pentecostal, que se deu em Los Angeles, Califórnia, liderada por William Joseph Seymour, um pregador afro-americano. Teve início com uma reunião em 14 de abril de 1906 em um prédio fora da Igreja Metodista Episcopal Africana e continuou até meados de 1915. O avivamento foi caracterizado por experiências de xenolalia, falar em línguas existentes, mas da qual a pessoa não é fluente, cultos de adoração e mistura interracial. Os participantes foram criticados pela mídia secular e teólogos cristãos por considerarem o comportamento escandaloso e pouco ortodoxo, especialmente para a época. Hoje, o avivamento é considerado pelos historiadores como o principal catalisador para a propagação do pentecostalismo no século XX. Avivamento de Gales. Em 1904 aconteceu o avivamento do país de Gales, durante o qual aproximadamente 100 mil pessoas de Gales se uniram ao movimento. Internacionalmente, cristãos evangélicos tomaram este evento como um sinal do cumprimento da profecia do livro de Joel da Bíblia. Joel capítulo 2, versículos 28 a 31, que estava para acontecer. Joseph Smale, pastor da primeira igreja batista em Los Angeles, foi pessoalmente a Gales para testemunhar o avivamento. No seu regresso a Los Angeles, tentou inflamar um evento similar em sua própria congregação. Sua tentativa, todavia, teve pouca duração, e finalmente deixou a primeira igreja batista para fundar a primeira igreja do Novo Testamento, de onde continuou os seus esforços. Durante esse tempo, outros avivamentos em pequena escala estavam acontecendo em Minnesota, Carolina do Norte e Texas. Joel, capítulo 2, versos 28 ao 31. E, depois disso,
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Altíssimo. Essa passagem se refere ao tempo do fim, o fim de tudo, onde o mundo estará um caos, e muitos estarão procurando o autoconhecimento por todo o lado, e não de um evento isolado de uma possível manifestação, pois a passagem de Joel fala do tempo do fim. E como podemos entender que de fato esse dia se trata do período final da Terra até sua redenção? Em Apocalipse, capítulo 1, verso 10 diz: No dia do Altíssimo achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Em Joel ainda diz: O grande e terrível dia do Altíssimo Yahweh. Grande e terrível dia, um dia de vingança, e o que antecede esse dia são os sinais descritos em Joel e Apocalipse, e ele derramará sobre toda a carne do seu espírito, para que todos sintam a presença do Eterno e que o seu grande dia se aproxima.